Bom dia, irmãos, irmãs. Privilégio estarmos juntos nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus, louvarmos juntos, interrompendo as nossas atividades rotineiras, recarregando as baterias, renovando as nossas forças, acrescentando entendimento para que possamos viver de maneira sábia, de maneira proveitosa e frutífera naquilo que Deus tem nos chamado. Nosso desafio neste mês é buscando ser uma igreja que seja relevante, que seja atenta, que preencha as necessidades do nosso tempo. Nosso grande desafio, o tempo que nós estamos vivendo. A pergunta que o profeta Isaías levantou: a que horas estamos da noite? Que tempo é este que nós estamos vivendo? E assim buscarmos respostas para isto, respostas para essas indagações. Nós estamos, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo sui generis. Nunca antes na história desse país se falou tanto em fake news, em notícias falsas como o nosso tempo. Eu creio que todos nós aqui já fomos vítimas. Você viu na internet, alguém passou para você uma notícia e você ficou assustado e você ficou escandalizado. Nossa, como pode isto? E depois a gente vai descobrir que aquela notícia não era verdadeira, era falsa. Principalmente nos últimos anos, época de eleição, e acredito que muitos votos foram decididos em função das notícias falsas. E parece que tornou-se uma praga digital dos nossos tempos, né? Espalhar notícias falsas e, de certa maneira, minar, contaminar, destruir reputações ou construir imagens que são também falsas, porque construídas a partir de notícias falsas, de fake news. Mas essa história realmente não é recente, é muito antiga. Vem lá do Éden, vem desde lá. Primeira notícia, primeira fake news é a serpente que disse: Deus está proibindo porque vocês, não quer que vocês conheçam o bem e o mal e tenham discernimento, porque na verdade, o dia que vocês comerem, vocês sereis como Deus, ou como deuses, conhecedores do bem e do mal, e vão conhecer tudo. Essa foi a primeira grande fake news da história da humanidade, e que infelizmente nossos pais acreditaram e caíram nessa, e de lá para cá uma grande sucessão de histórias dessa natureza. E o texto bíblico que nós vamos ler nesta manhã, ele está, de certa maneira, ele está estruturado numa fake news. Então abra sua Bíblia lá, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, quando Paulo e Silas estão na segunda viagem missionária. Eles chegam a Tessalônica, pregam em Tessalônica. Há conversões. Muitas pessoas recebem o Evangelho. Mas no capítulo 5, começa aqui uma notícia falsa. Então os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras.
Contudo, soltaram Jasson e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Aqui está, como nós havíamos dito, mais um caso de notícia falsa, de fake news. Os judeus, movidos por inveja, movidos por esse sentimento, então começaram a espalhar que o que Paulo e Silas pregavam era uma tentativa de subversão política, era uma tentativa de subverter o poder, de destronar. Tinha um conteúdo político e não espiritual. E eles estão pregando que Jesus é outro rei, de fato era mesmo, mas não no sentido e não no conteúdo que eles estavam colocando. Vejam, às vezes é possível dizer alguma coisa, você não está faltando com a verdade, mas a maneira como você coloca e onde você coloca, isso pode adquirir um conteúdo, um colorido, um significado diferente. Entretanto, o texto bíblico, ele nos diz que, em virtude desse tumulto criado por essas notícias falsas, Paulo e Silas foram enviados para a cidade vizinha, a cidade de Bereia. E lá, os judeus, a sinagoga dos judeus, era o primeiro ponto onde os missionários chegavam quando começavam a evangelizar numa cidade. Diz que estes eram mais nobres que os de Tessalônica. E aqui então está a nobreza. O que Lucas considera como nobreza, como diferencial? Como é que eles lidaram com essas notícias e como é que eles trataram de receber boas notícias ou novas informações? E como é que eles lidaram com isso? É nisso que está a nobreza que Lucas então se refere. Então aqui nós aprendemos com os cristãos bereanos algumas lições importantes a respeito daquilo que a gente ouve, daquilo que, A primeira coisa que aprendemos com ele é que os judeus bereanos, aqueles ouvintes bereanos, eles estavam dispostos para ouvir, prontos para ouvir. Essa disposição para ouvir é fundamental, porque quando você abre a oportunidade para ouvir, a possibilidade de ouvir, quando você dá outra possibilidade de se expressar e de falar, você está abrindo a possibilidade de um diálogo, de aprendizagem, de conhecimento, de entender coisas que até então você não havia entendido, mas a disposição inicial de ouvir é fundamental. E aqui nesse sentido, se nós queremos ser uma igreja que seja relevante, uma igreja que marque o nosso tempo, uma igreja que de fato seja para o nosso tempo, nós temos que ter essa disponibilidade de ouvir as pessoas, de escutar as pessoas. A disposição de escutar para que as pessoas se sintam acolhidas, para que as pessoas se sintam entendidas, para que as pessoas se sintam recebidas. Porque quando você fecha o filtro, quando você fecha a possibilidade de ouvir, você perdeu a oportunidade de falar. Você perdeu a possibilidade de construir uma ponte, um diálogo. E os cristãos bereanos, melhor, os judeus bereanos, mais tarde se tornaram cristãos. Eles foram considerados por Lucas como nobres, porque estavam dispostos a ouvir. Mas
Há uma segunda característica importante aqui nesse texto que realça a nobreza desse grupo de judeus. É que eles estavam checando na fonte. Paulo estava falando, expondo as Escrituras, e eles resolveram checar nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era de fato a verdade, conferia com a verdade. Essa é uma atitude extremamente importante. Hoje nós contemplamos nesta epidemia de fake news, você repassa notícias, isso é um grande erro, repassa notícias sem se perguntar, será isto verdade? Será que essa pessoa realmente disse isto? Será que essa pessoa realmente fez isto? Será que isto procede? Mas às vezes a gente dá cócega nos dedos e você repassa. E você repassa uma mentira. Mas a atitude nobre desses bereanos é que eles resolveram checar as fontes. E no caso aqui, Paulo está pregando. Então vamos checar se o que Paulo está pregando procede. Se o que Paulo está pregando está fundamentado nas Escrituras. Se o que Paulo está pregando realmente confere com o ensino que nós temos recebido. E nisto está uma atitude nobre. É uma atitude nobre que deve nos acompanhar em todas as circunstâncias, porque quando aquilo que você ouve, não apenas nos nossos relacionamentos, o que você ouve a respeito das outras pessoas, é preciso sempre checar. É preciso sempre se precaver e averiguar a pertinência, a veracidade, a fidelidade daquele relato, daquela interpretação. Mas de um modo muito especial, no âmbito religioso, no âmbito cristão, no âmbito espiritual, nós precisamos aprender a checar, a averiguar. Hoje nós temos muitas vozes falando. É no rádio, na televisão, na internet, é no YouTube, enfim, múltiplas vozes. Milhares de pessoas falando. E pessoas falam com convicção, pessoas falam com a capacidade extraordinária de influenciar, de seduzir, de impressionar. E às vezes essas falas são acompanhadas, às vezes, de gestos extraordinários, até aparentemente miraculosos. É preciso sempre fazer aquela clássica pergunta: onde que isso está na Bíblia? Quando que Jesus ensinou isto? Quando que o apóstolo Paulo ensinou isto? Qual é o fundamento deste ensino? Qual é a base deste ensino? Esta é uma pergunta absolutamente indispensável no nosso tempo. De sempre ouvir, abertura para ouvir, mas ouvir com esta pergunta: onde que isto está na Bíblia? Como que isto se fundamenta nas Escrituras? Se nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que realmente tem algo para dizer, para oferecer ao nosso tempo, nós precisamos desse alicerce das Escrituras, desse alicerce que aquilo que pregamos, que aquilo que ensinamos, que aquilo que falamos, que aquilo que praticamos tenha fundamento nas Escrituras, tenha base nas Escrituras. E esses ouvintes aqui de Bereia, eles vamos ver, vamos conferir isto. Que atitude sábia, que atitude inteligente. Você se dispõe a ouvir, mas você tem um parâmetro, você tem um paradigma, você tem um critério, você tem um referencial. Não é simplesmente eu acho, eu penso. Certa vez eu conversava com uma parente minha que estava assim com as ideias um pouco heterodoxas a respeito da fé, porque ela está muito influenciada pelo espiritismo. E ela estava dizendo: eu acho. E como ela era uma estudante de direito, eu disse: você é uma estudante de direito e você vai ser uma advogada. E você não vai poder chegar no juiz, construir uma petição e dizer para o juiz: senhor juiz, eu acho que o meu cliente está certo. Eu acho que ele tem razão.
Você não tem que achar. Você não tem que achar. Você tem que fundamentar. Você tem que dizer tal lei, tal código, tal artigo está baseado aqui. Você não tem que desconfiar que as coisas estão certas. Você tem que fundamentar. E a nossa fé, muito mais a nossa fé que nós estamos tratando da nossa vida, não é simplesmente uma questão de opinião, mas é uma questão da vida eterna, da tua família, de valores. Não é simplesmente eu acho, eu sinto, eu penso. Nós precisamos checar nas Escrituras o fundamento daquilo que nós estamos dizendo, afirmando, crendo, repassando, daquilo que nós estamos ouvindo. Precisamos filtrar isto. Precisamos desenvolver esse hábito sagrado de conferir pela Escritura o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos recebendo, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos passando. Mas a nobreza dos bereanos revela-se também porque eles não tinham preguiça de examinar. Hoje nós vivemos um tempo que você tem muitas informações, então você não tem tempo de examinar. E a gente às vezes fica assustado com o volume das informações, e como é que eu vou filtrar tudo isto? Mas há coisas que você não pode abdicar, há coisas que você não pode transferir a responsabilidade, há coisas que você não pode ter preguiça, porque elas referem-se à tua vida, à tua existência, ao teu futuro. São valores. Não é simplesmente uma questão de uma opinião. Nós às vezes somos tomados por uma preguiça e a gente não quer examinar. Eu acho que está certo. Ou a gente, por preguiça, a gente transfere a responsabilidade para outras pessoas dizerem o que está certo. É como se eu dissesse, fulano disse que está certo, então eu acredito que está certo. Dentro da igreja do catolicismo romano, isto é uma doutrina, um posicionamento. Eu creio no que minha igreja crê. Se os líderes da minha igreja dizem que é assim, não importa se esteja ou não na Bíblia. Mas eu creio porque a base da minha fé está na autoridade da liderança da igreja. Esse é um princípio católico. É uma forma católica de ver a fé. Eu creio no que minha igreja crê. Eu aceito o que minha igreja diz que eu tenho que aceitar. Mas o princípio bíblico que nós aprendemos aqui com os bereanos não é simplesmente eu recebo, eu creio porque minha igreja ensina-se. Eu creio porque eu vejo fundamento nas Escrituras. E eu não posso ter a preguiça de não examinar, a preguiça de não pensar, a preguiça de não verificar a pertinência, a consistência, o fundamento daquilo nas Escrituras. Nós precisamos ser uma igreja firmada na palavra. E é isso que faz o nosso diferencial. Neste contexto que nós estamos vivendo, cheio de ofertas religiosas, cheio de propostas, e muitas propostas mirabolantes e propostas impressionantes, que impressionam pelo número e uma série de fatores, nós precisamos ser uma igreja firmada na palavra. E firmado na palavra significa que cada um de nós tem a responsabilidade, sem preguiça, de examinar cotidianamente, diariamente, constantemente as Escrituras, para ver a pertinência do que alimento, que tipo de alimento nós estamos recebendo. Você é pai, você é mãe, e às vezes quando você vai comprar, eu viajei muito com os meus filhos. Quando nós morávamos em Fortaleza e vínhamos aqui para o sul visitar o nosso familiar, nós víamos de ônibus. E a gente parava em cada lugar e a gente olhava aquela comida assim, será que eu dou para os meus filhos essa comida? Você que é pai, você que é mãe, você olha, você entra às vezes num restaurante, a primeira coisa que você faz é você dar uma checada assim, como é que está o ambiente, como é que está a higiene desse negócio aqui. Antes de botar comida no prato para servir os teus filhos. Porque você se preocupa, você não quer dar comida estragada para os seus filhos. E em sã consciência nenhum pai, nenhuma mãe faz isso.
comida estragada, comida envenenada. Você não faz isto. E nós precisamos desse mesmo critério de ver que tipo de comida, que tipo de alimento nossos filhos, nossa família está recebendo. O que eles estão sendo alimentados? O que está sendo colocado na mente? Essa semana, todos nós ficamos chocados por aquela chacina, aquela tragédia em Suzano. E muitas hipóteses, muita gente tentando explicar isto, aquilo, né? Mas uma das coisas que ficou assim claro é que aqueles dois jovens passavam muito tempo assistindo ou jogando determinados tipos de jogos que estimulam a violência, que criam legitimidade para a violência, que criam a violência como um elemento comum do cotidiano. Há outros fatores, é claro, não se pode explicar e justificar tudo isso, aquela tragédia por esse fator, mas você não pode minimizar esse fator, porque o que está sendo alimentado, o que está sendo nutrido, o que os seus filhos estão ingerindo. O que está sendo colocado na mente? E o que você particularmente está ingerindo? Qual é o alimento que você está ingerindo? O que está nutrindo a sua alma, a sua fé, as suas convicções, os seus valores, a sua visão? O que está nutrindo a sua fé? Aqueles beiranos dizem, vamos examinar, vamos checar. Porque a gente precisa examinar, você precisa ter esse espírito escrutinador. Esse espírito de investigar o que é que você está recebendo. Nós somos bombardeados diariamente com milhares de informações. E como é que você está filtrando isto? Você está peneirando, dizendo isso é lixo, isso tem fundamento na palavra de Deus. Graças a Deus que você está aqui esta manhã. Graças a Deus que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Porque nós precisamos mais do que nunca no nosso tempo de cristãos firmados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, que não tem preguiça, que não tem medo de ouvir, que não tem medo de examinar a palavra de Deus e de permitir ser confrontado pelo ensino da palavra de Deus. Mas há alguma coisa também nesses bereanos que Lucas os classificou como nobres, é porque eles estavam ouvindo sem preconceitos. Quem é Paulo que está falando aí? Paulo, Silas, os caras saíram fugidos lá, foram presos em Filipos. Qual era a retrospectiva de Paulo e de Silas? Diz a tradição, no lugar da Bíblia está isso, que Paulo não tinha uma aparência muito agradável, impressionante pela aparência, pelo porte físico. São histórias da tradição. Até que ponto isso é verdade, eu não sei. Mas o fato é que nós às vezes nos impressionamos pela aparência das pessoas. E nós às vezes perdemos de ouvir coisas relevantes porque nós criamos uma barreira, fechamos o filtro quando é fulano que vai falar. Fulano vai falar e torce o nariz. A gente deixa de ouvir coisas relevantes. Que Deus às vezes está usando pessoas, vasos, sem aparência, para nos dizer coisas importantes. O problema do preconceito nosso. Ser humano. Mas a gente precisa ter consciência disso e aprender a desconfiar dos nossos preconceitos. Nós precisamos aprender a colocar os nossos preconceitos sobre julgamento, para que a gente não perca às vezes coisas que Deus está querendo nos ensinar. Quem é fulano que vai dizer? Já sei o que ele vai dizer. Não gosto. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizer, não gosto. Você não tem que gostar de pessoas, nós não temos que gostar de pessoas, nós temos que apreciar, ouvir a palavra de Deus.
E Deus pode falar através de pessoas às quais você não dá crédito e você não dá aparência, mas vamos estar abertos para isso. E nisso está a nobreza dos bereanos. Ouvir sem preconceitos. Vamos ouvir. Quem é esse baixinho que está falando? Diz a história que Paulo era baixinho, né? Quem é esse baixinho que está falando aí? Vamos lá ouvir, não interessa. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. Porque às vezes Deus nos surpreende. E Deus tem coisas extraordinárias para nos dizer. Quando você tira esta barreira que às vezes impede de ouvir coisas relevantes e decisivas que podem salvar a sua vida, seu futuro, sua família. E Deus às vezes está querendo utilizar aquelas pessoas. E eu queria encerrar a nossa meditação deixando um desafio. Quais são as fake news, as notícias falsas? Hoje tem muita notícia falsa no ambiente religioso, no ambiente cristão. Uma delas é uma fake news. Você diz, eu não sou uma pessoa tão má assim. Então, sou bom, até que eu não sou tão mal. E Deus vai me salvar, porque eu não sou uma pessoa má. Essa é uma notícia falsa. Lamento te dizer, se você pensa isto, que o critério de Deus não é esse. Uma vez nós fomos lá em Passo Fundo, o Lira estava lá em Passo Fundo, e nós saímos fazer aquele trabalho de evangelização no Avante. Lembra, Lira? Saímos lá, visitamos centenas e centenas de casas, abordando as pessoas nas casas. E uma pergunta na abordagem, as pessoas que concordavam em nos receber, era essa: se você morresse hoje, não deseja isso, mas se você chegar no céu, quais as razões que Deus teria para dizer, você pode entrar? Essa era a pergunta. E sabe o que as pessoas diziam? Incluindo muitas pessoas que diziam que eram cristãs. Eu sempre fui uma pessoa boa, nunca desejei o mal para ninguém. Eu sempre procurei ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe. Eu sempre procurei cumprir. Eu me julgo que sou uma pessoa boa, acho que Deus não vai me recusar. Nós ouvimos isto muitas vezes. Isto é uma fake news. Deus não vai deixar você entrar no céu porque você é bom, porque você é boa, porque você veio à igreja hoje de manhã. É muito bom que você esteja aqui, mas não é isso que o torna digno de ser recebido no reino de Deus. Se você não se tornar uma nova criatura, e se você não viver a graça de Deus, não experimentar a graça de Deus, o que é graça de Deus, que Deus te aceita não por aquilo que você faz, não por aquilo que você é, mas Deus te aceita porque você tem fé no sacrifício de Cristo. Você está sendo enganado. Isso é fake news, e fake news produzida na oficina digital do diabo. Não alimente isso no seu coração. Não alimente. Deus nos aceita, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. É a justiça dele, é a obediência dele, é a fidelidade dele. E se você não estiver em Cristo, não tem bondade, não tem retidão, porque as nossas justiças são como trapo de imundície, na expressão do profeta. Uma segunda fake news do nosso tempo é dizer que servir a Cristo é frequentar uma igreja. Você está aqui dominicalmente, veio aqui, cumpriu os seus deveres religiosos, e amanhã é outra história, amanhã é outra conversa. Amanhã cada um cuida de si.
e você cuida de si e pronto. E domingo que vem você lembra, tira a Bíblia, te bate o pó da Bíblia e vem para cá, para a igreja, senta com seus irmãos, ouve educadamente, contribui. Mas isso é um fake news. Deus te chama para uma vida de serviço, para uma vida de envolvimento. Deus te chama para uma vida de compromisso. Ser cristão é caminhar com Cristo, não é simplesmente ser um mero religioso. Isso é uma fake news, é uma falsa notícia. Se você pensa nisso, você acredita nisto, você está redondamente enganado. O propósito de Deus, o projeto de Deus é muito mais do que isto. E uma terceira fake news do nosso tempo, tem outras, mas eu só selecionei essas porque elas são muito recorrentes. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os dias se ouve isto. Não importa onde você esteja, não importa a sua fé, não importa a sua religião, desde que você seja uma boa pessoa, procure seguir honestamente, todos os caminhos levam a Deus. No fim dá tudo certo. Deus vai olhar para a tua intenção. Deus vai olhar para você. Se viu que você teve boa intenção, então Deus vai passar a mão na sua cabeça, vai dizer: tudo bem, meu filho, aqui eu fiz aquilo só para dar uma agitada, mas no fundo eu queria que você... Isso é um fake news que não tem fundamento na palavra de Deus. Se você examinar a palavra de Deus, você vai ver que todas essas coisas, elas se desconstroem, porque a Bíblia tem um outro ensino, ela tem outra verdade a respeito dessas coisas. Graças a Deus que você está aqui esta manhã. Graças a Deus que nós sempre podemos ser confrontados com a verdade desse livro que Deus deixou para nós, para que a gente, firmados, alicerçados, nutridos, alimentados, guiados, fortalecidos por este livro, a gente faça a diferença no tempo que Deus tem nos colocado, no lugar onde Deus tem nos colocado. Que Deus assim nos abençoe. Abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, para que juntos nós possamos crescer e ter a nobreza daqueles bereanos. Amém?